Olá, bem-vindos a mais uma aula de português do curso online gratuito. Você pode se inscrever no nosso canal para ter acesso a todas as nossas aulas. Eu sou a professora Letícia e hoje nós vamos falar um pouco sobre classes de palavras. Bom, a língua portuguesa nós podemos dividir o estudo de gramática em 3 aspectos: o aspecto fonológico, morfológico e o sintático. Hoje nós vamos estudar a parte da morfologia, em que está inserida a classe de palavra. Primeira coisa, existe análise sintática e análise morfológica. Às vezes, você pode ficar confuso quando vê lá a questão da sua prova. A sua professora pode pedir, faça análise sintática, faça análise morfológica. E aí você não sabe, se confunde entre análise sintática e análise morfológica. Eu vou te dar um exemplo simples. Aquela moça alta tem 2 filhos. Então, veja, para a gente fazer a análise morfológica dessa oração, nós podemos fazer: aquela é o pronome, moça, substantivo, alta, adjetivo, tem verbo, 2, numeral, e filhos, substantivo. Já na análise sintática, nós estudamos, a gente olha muito mais para a disposição das palavras dentro da oração e para o que cada palavra, qual é a função de cada palavra dentro da oração. Então, veja, aquela moça alta é o sujeito. Dentro do sujeito eu tenho o núcleo, moça, aquela e alta são adjuntos adnominais. Tem verbo transitivo direto, 2 filhos, objeto direto, e filhos, o núcleo do objeto direto, e 2 adjunto adnominal. Essa é a análise sintática. A análise que a gente fez antes era a morfológica. E a análise morfológica que vocês vão aprender hoje. A primeira classe de palavras, substantivo. Substantivo dá nome a tudo que existe no mundo visível e no pensamento humano. O substantivo, ele é subdividido em algumas partes. Os substantivos comuns, como lápis, amor, e os substantivos próprios, como Ana, Brasil. A diferença entre o substantivo comum e o substantivo próprio é que o substantivo comum nomeia um ser qualquer da espécie. Já o substantivo próprio nomeia um ser específico da espécie. Então, veja, quando eu digo mesa, eu digo uma mesa qualquer. Já Letícia, sou eu a Letícia, meu nome é um nome próprio. Ou Brasil, São Paulo, França, por isso que nós escrevemos com letra maiúscula os nomes próprios, os substantivos próprios. Os substantivos também podem ser divididos entre concretos e abstratos. Substantivo concreto são seres propriamente ditos. Já os substantivos abstratos, eles são criados pela inteligência humana, como alegria, vontade, velhice, amor. Então, geralmente, são os concretos os palpáveis e os abstratos os que não são palpáveis. Mas a melhor definição é que os concretos são os seres propriamente ditos e os abstratos são criados pela inteligência humana. E os artigos eles acompanham os substantivos, então eles sempre vêm antes dos substantivos. Eles podem ser definidos o, a, os, as, ou indefinidos uma, uns, umas. Então, nesse exemplo, havia uma mulher na janela. A mulher era bonita e tinha os cabelos escuros. Então, havia uma mulher na janela. Eu uso o artigo indefinido, uma, porque o meu ouvinte provavelmente não sabe quem é essa mulher. Depois que eu já apresento para o meu ouvinte, eu posso tratá-la de a mulher. Era bonita e tinha os cabelos escuros. Então, os artigos, eles são flexíveis em gênero, feminino e masculino, e número singular e plural. Por isso, o, a, os, as. Os adjetivos caracterizam os substantivos. Então, nesse exemplo, havia uma mesa velha no canto da sala escura. Então, velha e escura estão caracterizando mesa e sala. Professoras, adjetivo é só qualidade? Não, adjetivo é defeito também. Pode ser mesa feia, menina chata, tudo isso é adjetivo. Então, adjetivo não é só
qualidade de coisa boa. Os pronomes, eles substituem ou acompanham os nomes e eles são divididos em vários. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, a, lhe, os, as, lhes. Bom, qual é a principal diferença entre os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo? Veja, os pronomes pessoais do caso reto, eles ocupam a função de sujeito na oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo ocupam a função de objeto. Então, quando você ouve alguém dizer, comprei esta calça para mim usar, e aí outra pessoa fala assim, minha é índio. Não, não é que mim seja índio. Índio é índio, mim é pronome pessoal do caso oblíquo, que não pode ser usado antes do verbo, para mim usar, porque ele só pode exercer a função de objeto dentro da oração, ele não exerce a função de sujeito. A função de sujeito cabe aos pronomes pessoais do caso reto. Então, comprei a calça para eu usar. Essa é a utilização correta. Por quê? Porque ele está na posição de sujeito e não de objeto. Agora, comprei um presente para mim. Aí tudo bem, porque aí ele está na posição de objeto e não de sujeito. E por isso que você não pode falar, comprei uma calça para eu, porque o eu precisa exercer a função de sujeito na oração. É por isso que nós não podemos usar os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, antes do verbo. Tem também os pronomes possessivos, que o próprio nome já diz, eles indicam posse, meu, minha, seu, sua, nosso, vosso, e as flexões. Os pronomes demonstrativos, que eles mostram alguma coisa, este, esse, isso, aquilo. Tem também o, que também pode ser pronome demonstrativo, quando ele está com sentido de aquele ou aquilo. Por exemplo, o que eu quero dizer é isso. Então, o que eu quero dizer, você percebe que esse o, ele tem sentido de aquilo, ou aquilo que eu quero dizer é isso. Então, neste caso, esse o vai ser pronome demonstrativo e não artigo, porque lembra que eu disse que o artigo, ele sempre vem antes do substantivo? Esse que não é substantivo, então esse o que eu quero dizer, ele não pode ser artigo. Os pronomes indefinidos, alguém, algo, tudo, nada, ninguém, qualquer, esses são os pronomes indefinidos, porque perceba que eles não são tão determinados, por isso o nome indefinidos, tudo, nada, são palavras um pouco mais vagas. Os pronomes interrogativos, que nós usamos para fazer perguntas, o que, quem, qual, quantos, estes são os pronomes interrogativos. E os pronomes relativos, que, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo. Então, quando nós usamos pronomes relativos, como eu já disse, pronome substitui o nome. Então, vamos pensar em duas frases. Li o livro, comprei o livro. Você percebe que eu estou repetindo o livro? Eu posso transformar esses dois períodos simples em um período composto, ou seja, com dois verbos, e substituir o livro pelo pronome relativo, que. Então, veja, li o livro que comprei. Você percebe que o que está substituindo o livro? Li o livro, comprei o livro. Li o livro que comprei. Este que substitui um nome é um pronome relativo. Pronome porque substitui um nome. Relativo, então, é um pronome relativo porque inicia uma oração subordinada adjetiva. Mas isso é assunto para outra aula, as orações subordinadas. Os numerais denotam quantidade, temos os numerais cardinais, 1, 2, 3, os numerais ordinais, primeiro, que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, os fracionários, 1/2, 1/3, 2/10, e os multiplicativos, dobro, triplo, quíntuplo. E temos também os verbos, que os verbos são a classe de palavras que mais podem flexionar, porque eles se flexionam em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, eu, tu, ele, em número singular, plural, então eu e nós, ele e eles, e em tempo, passado, presente e futuro.
Eu estudei, eu estudo e eu estudarei. Os verbos, eles são divididos em 3. Os verbos de primeira conjugação, os terminados em ar, como estudar. Os verbos de segunda, terminados em e, como viver. E os verbos de terceira conjugação, terminados em ir, como partir. E eles também podem se flexionar em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é o modo das certezas. Então, eu estudo português. Expressa uma certeza, algo que é certo. O modo subjuntivo, que é o modo das possibilidades. Minha mãe quer que eu estude mais. Então, esse que eu estude é uma possibilidade. Você percebe que não é certo. Eu não sei se eu vou estudar ou se eu não vou estudar, mas a minha mãe quer. Então, é uma possibilidade, é algo que não é certo. E o imperativo, que é o modo das ordens, dos pedidos, dos conselhos. Então, estude mais. Esse é o modo imperativo. Então, lembrando, o verbo ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, em número singular e plural, eu, nós, ele, eles, em tempo, passado, presente e futuro, e em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Como a sua professora ou os exames que você vai fazer vai pedir as classes de palavras. Eles não vão colocar a casa é bonita. A que classe de palavras pertence a? Aí você vai colocar artigo. Aí é muito fácil, né? Não é assim que vai cair na sua prova, nos seus exames. Vai cair de um jeito um pouco mais confuso, um pouco mais elaborado. E é por isso que não basta você saber que artigo é o, a, os, as, que substantivo dá nome a seres, que adjetivo acompanha os substantivos e caracteriza-os. Você precisa ir um pouco mais além. Veja nesses exemplos. O carro está quebrado. Deixei-o sozinho e o que eu quero dizer é que... Veja, o carro está quebrado... Você percebe que o artigo o acompanha o substantivo carro, então esse o é artigo. Deixei-o sozinho. E esse outro o? Pronome pessoal do caso oblíquo. Você percebe que pode trocar esse o por ele, deixei-o sozinho? Aí você me fala, professora, mas eu nunca falei deixei-o sozinho. Eu falo deixei ele sozinho. Ok, você fala deixei ele. Mas é importante que você saiba que, como eu já disse, nessa posição de objeto, você precisa usar o pronome pessoal do caso oblíquo e não do caso reto, que é ele. Então, deixei-o sozinho. Na fala do dia a dia, é assim que você fala, tudo bem, mas é importante que você saiba. E que você saiba diferenciar também que esse o é um pronome. Também porque você pode trocá-lo por ele. E então, é um pronome e não um artigo. E ele é mais fácil de você decorar, que é um pronome, não é? Então, e o que eu quero dizer, como eu já disse, esse o do que eu quero dizer, ele tem sentido de aquilo que eu quero dizer. Aquilo não é um pronome demonstrativo? É um pronome demonstrativo. Então, esse o não vai ser artigo, ele é pronome demonstrativo. Então, temos o, ele pode ser artigo, quando ele vem antes dos substantivos, ele pode ser pronome pessoal do caso oblíquo, quando ele tem sentido de ele, e ele pode ser também pronome demonstrativo, quando tiver sentido de aquilo. Essa primeira parte da aula sobre classes de palavras, nós vimos as classes de palavras que são variáveis, ou seja, que elas podem flexionar em gênero, feminino, masculino, número, singular, plural. Na segunda parte da aula sobre classes de palavras, que está no link que aparece do lado desta aula, você pode assistir a segunda parte desta aula, que é sobre as classes de palavras, as palavras que são invariáveis, ou seja, que não se flexionam. Bom, assista a segunda parte da aula e até a próxima!